Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. O versículo que vamos ler sobre o tema de hoje é o 14 ao 18. Eu quero dar a paz do Senhor para todos os irmãos que estão na live comigo. Se possível, compartilhe essa live, porque Deus pode falar conosco. E eu creio nisso. Versículo 14 está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Versículo 15. E daí? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daqueles a quem vos apresentardes como servos para obedecer, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Quer do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Versículo 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Versículo 18. E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos em um tema muito forte. E eu posso dizer que é o mais importante que deve ser pregado na atualidade. Por quê? Porque este tema nos faz entender o que o nosso Mestre Jesus Cristo fez por nós na cruz. A Bíblia diz, no versículo a qual nós lemos, que é um versículo chave, que o pecado ele não terá domínio sobre nós. Mas por que o apóstolo Paulo disse isso à igreja lá em Roma? Porque em outrora nós estávamos debaixo da lei, e eu digo isso nos antepassados, no Antigo Testamento principalmente. Por quê? Eles estavam no domínio da lei porque o pecado estava constantemente à porta, fazendo constantemente separação entre Deus e eles. E é por isso que Deus estava muito longe, né? Deus se manifestava para alguns. O Espírito Santo, que foi lançado, né, nas Escrituras todas, mas principalmente nos Evangelhos, esse Espírito Santo do Velho Testamento, ele usava alguns, usava profetas, sacerdotes, alguns juízes. Era a minoria que tinha acesso ao Espírito Santo. Mas quando entramos neste Novo Testamento do sangue de Jesus, o cálice da nova aliança, a Bíblia diz que ele nos deu direito à vida eterna. Somos salvos pela graça dele, pelo favor imerecido. Porque o Senhor veio, Isaías deixa bem claro, grandes homens de Deus deixou bem claro, que ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser Deus, mas se desfez o seu corpo de glória e fez servo, e fez como uma ovelha humilde, simples. E a Bíblia deixa bem claro que mesmo o Senhor, sem nenhum pecado, ele levou todos os nossos pecados e destruiu as forças das trevas que nos amarravam, que outrora no Velho Testamento, e eu sempre tenho que colocar o velho e o novo, no Antigo Testamento, a Bíblia deixa bem claro que uma alma que pecava, essa morria. E as pessoas viviam constantemente perdidas, com medos, atônicas. Por quê?
porque não tinha essa força do Espírito Santo para vencer. Essa graça de Jesus que nos faz prosseguir. Diácono Paulo, por que nós somos salvos pela graça? Qual que é o objetivo disso? É de nós não ser chamados simplesmente servos. De nós não ser chamados simplesmente, vamos dizer assim, criaturas. Pessoas sem rumo. Ovelhas como se não tivesse pastor. Quando Jesus morre na cruz, ele vence todas as forças do diabo, no sentido de venceu a morte, venceu os principados e potestades, nos dando direito de vencer com ele, de vida eterna. Então a Bíblia deixa bem claro, queridos irmãos, que só por causa dessa graça que nós somos salvos, não devemos aproveitar desta graça e ser ímpios, e ser como o mundo, andar desgarrados, porque o propósito da cruz foi para nos aproximar, para ele montar uma igreja poderosa. Ele mesmo diz, minha igreja. O apóstolo Pedro foi incumbido disso, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a minha igreja. Então todo o sacrifício de Jesus na cruz foi com o propósito de nos dar direito à vida e vida com abundância, e foi com o propósito de quê? De levantar a sua igreja, o seu povo, cheio dele, dentro dele. Outrora, Velho Testamento, Antigo Testamento, a presença de Deus estava nos templos. Novo Testamento, a presença de Deus está dentro de nós. Velho Testamento, precisava de um profeta, precisava de um sacerdote de ano em ano para levar os pecados. Algumas vezes, de décadas em décadas, Deus usava um profeta. Agora não, Deus vos dou o poder. Jesus fala, eu vos dou o poder, eu vos dou autoridade. Eu quero que você se aproxime de mim. Amém? Então, aproximamos, portanto, dele. Se nós estamos debaixo da graça, temos comunhão com ele. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Observe que aqui Tito, capítulo 2, versículo 11, fala, porque a graça de Deus, aleluia, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não rejeite essa salvação em nome de Jesus. Não despreze o que Jesus fez por você. Não seja como os hipócritas do tempo passado. A sempre duvidar de Jesus, a sempre desacreditar de Jesus, ajudar Jesus a ser crucificado, soltar o Barrabás e crucificar aquele que estava morrendo por eles. Se tudo que Jesus fez, ele fez por amor a você que está me ouvindo. Ah, mas eu não sou crente ainda. Eu não sou cristão. Jesus quer te salvar. Esse é o poder do Evangelho. Jesus morreu na cruz por você. Independente se você está nas drogas, independente se você está no mundo dos crimes, na prostituição, na mentira, na feitiçaria, Deus tem poder. E Ele tem tanto poder que Ele quis morrer na cruz por mim e por você. Não para que você perecesse na lei, não para que você fosse escravo do pecado, mas para que você fosse filho dele, menina dos seus olhos. Então a salvação não é só para os crentes, porque os crentes em outrora não eram crente. Foi crente para ouvir a palavra, e ao ouvir a palavra, eles creram. E isso foi imputado por justiça. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Eu encerro com mais um versículo apenas. Efésios. Toda semana eu estou gravando um vídeo, irmãos, para que eu seja abençoado e vocês também. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva lá no canal, no YouTube, que Deus tem falado conosco pela palavra dele. Versículo 7 está escrito assim, de Efésios capítulo 4.
Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vós sois salvos pela graça. Porque Deus deu a medida de dom, a sua misericórdia, o seu amor, que nos constrange, que salvou uma prostituta que era pecadora, que salvou um cobrador de impostos, que era Zaqueu, que salvou Nicodemos, um mestre, um doutor da lei, se eu não me engano, que salvou tantos outros e tem salvado milhões de milhares com o passar dos anos. Aproveita essa salvação. Não perca tempo. Renda-se diante dele. Deixa a presença do Espírito Santo, que o mundo não conhece, habitar em você. Que o selo de Deus, que está escrito no Apocalipse, seja selado em você. E o inimigo de nossas almas reconheça que tu és homem de Deus, que tu és mulher de Deus, que não anda desgarrado. Você tem um pastor e esse pastor cuida muito bem de você. A Bíblia diz no Salmo 23, é muito conhecido, que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Creia nisso.